Olá pessoal, então semana de Copom, vamos dar uma revisada aí no que aconteceu na semana passada, uma semana muito volátil em termos de leilões de títulos públicos. Olha aí pessoal, começando então o leilão da terça passada de NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais para 2026, é diferente do nosso que é o principal. O mercado comprou aí em torno de 60% da volta 1 com taxa de 3,09. Um volume ok, acima de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para os prazos, aqui é que vem a surpresa interessante. 2030, aí um pouquinho superior a 400 milhões de reais. E no prazo de 2055, pessoal, olha aqui que surpreendente, mais de 2 bilhões e meio de reais, gente. Muito interessante essa preferência. Vejam, pessoal, a taxa de 4,41 foi uma taxa bem atrativa para o mercado. O mercado comprou tudo que foi ofertado na volta 1 e na volta 2 para o prazo Tesouro IPCA com juros semestrais 55, exatamente o mesmo que nós temos no Tesouro Direto, né? Assim como também nós temos o 2030, são iguais, tá? Esses aqui são com juros. Lembre-se que nos leilões não existe o Tesouro IPCA principal. Então, gente, olha aí, ó, que interessante isso aí, porque são 35 anos aí de cupom semestral que para os grandes bancos e os investidores institucionais tá valendo a pena 4,4 acima da inflação. Tá valendo a pena porque eles compraram tudo, gente. E na outra semana, na semana anterior, na 1ª de março, o volume foi um pouco maior. O Tesouro tinha ofertado um pouco mais e tinha vendido tudo também. Muito interessante esse dado. Acho que vale a pena tomar nota dessa informação, gente. Muito interessante essa alocação. Bom, na quarta-feira, dia 10, aconteceu o leilão de troca, em que o Tesouro está trocando aquele Tesouro prefixado para 1º de abril. Vocês lembram que houve muita oferta no passado e tá trocando por LTN, Tesouro prefixado, e Tesouro prefixado com juros semestrais. Semana passada ofertou apenas Tesouro prefixado com juros semestrais. Nessa semana a gente vê pelos prazos aqui, ó, para daqui a exatamente um ano. Então os investidores estão trocando de 1º de abril de 2021 para 1º de abril de 2022, tá? É o prefixado normal. Taxa de 4,63, pessoal, 10 milhões de papéis ofertados, 10 milhões vendidos, tá? Isso aqui não é um dinheiro novo que entrou no Tesouro, tá? Mas, enfim, são 9 bilhões e meio de reais que foram rolados para frente, tá? Taxa de 4,63, pessoal, isso aqui já presume, já tem uma Selic implícita de 4,5 aqui, gente. Olha, né, bem interessante esse dado, 4,5 para daqui a exatamente um ano, hein? 4,5 de Selic, essa aqui é a precificação, tá? E também conseguiu transferir um pouco para o prefixado 25 com juros semestrais, em um pouco mais de 2 bilhões de reais. Volume financeiro aqui, pessoal, acima de 11 bilhões e meio. Muito interessante isso aqui pelos dados de Selic implícita, certo? E assim, dificuldade do Tesouro em rolar dívida, eu continuo não acreditando nessa teoria que algumas pessoas propagam por aí. Aqui, pessoal, na quinta-feira aconteceu o leilão de Tesouro prefixado com juros semestrais e aqui foi muito interessante. O Tesouro ofertou apenas 50 mil papéis, um troco, gente, isso aqui não é nada para termos de leilão, de volume. Para os prazos de 27 e 29, o mercado também não quis comprar, comprou 4.500, 5 milhões de reais, não é algo nem que se devesse comentar, né? Porque o volume é realmente muito baixo. Numa taxa de 8%, o Tesouro não quis vender mais e o mercado não quis comprar. Muito interessante também, porque nós já comentamos em outros vídeos dessa série que em os momentos são diferentes, né? A grande questão que a gente está vendo aqui é que realmente as taxas de juros estão aumentando
as taxas estão ficando mais altas. E aí o que acontece? Agora, uns meses atrás, o Tesouro ofertava pouco, continua ofertando pouco, desse tipo de prefixado numa taxa de 8%. Mas o interessante é que o mercado agora também não quis, né? Bem interessante isso aí. Talvez esteja julgando aí que para esses prazos mais longos a taxa tem que ser maior. Interessante essa informação, pessoal. Claro, isso aqui é a minha interpretação, certo? A informação que o resultado desse leilão está nos dizendo é o seguinte: Tesouro ofertou pouco e mercado comprou menos ainda. Taxa de prefixado com juros para 2027, 8%. Essa taxa aí, o Tesouro não quis vender e o mercado não quis comprar. Agora cada um interpreta como quiser, né? Eu interpreto que é o seguinte, que eu acho que o mercado está vendo mais tensões no futuro. É a única coisa que dá para entender, certo? Porque senão eles teriam comprado esses 50 mil. A gente sabe que quando uma coisa é boa, né, o mercado compra, seja a quantidade que o Tesouro oferte. Se o Tesouro ofertar 1, ofertar 10, ofertar 100, se a coisa é boa, o mercado compra. O mercado não comprou. Então fica aí essa dica aí, que eu acho que de repente eles estão avaliando que essa taxa de 8% para 6 anos é pouco. Talvez seja isso. Tesouro Selic, pessoal, aqui vem um dos dados mais interessantes, eu acho, desses leilões, que é o seguinte: Tesouro aumentou um pouco a oferta, pessoal. Reparem aqui, volta 1 milhão e meio de papéis nos dois prazos, 22 e 27, certo? Ofertou aí 1 milhão e meio de papéis. A taxinha muito parecida, principalmente do 27, com o que temos no Tesouro Direto, 0,34,5, 0,13 no 22. E o mercado comprou legal, gente. Comprou legal. Aqui nós temos quase 17 bilhões de reais. Um volume financeiro muito interessante, certo? Em Tesouro Selic. E a taxa aqui não está se mexendo muito, pessoal. Não está nem subindo nem descendo. Então qual é a... Só que assim, ó, o Tesouro ofertou 1 milhão e meio de papéis e o mercado comprou 1 milhão no prazo mais curto. Tá? Comprou nem 500 mil, não comprou nem um terço no prazo mais longo. O que dá para entender aqui, pessoal? Dá para entender o seguinte: aumentou um pouco o apetite no Selic de curto prazo, né, LFT de curto prazo, 2022. Tá? No outro leilão aí houve oferta nas últimas semanas de 500 mil, de 1 milhão de papéis, e o mercado atingiu a quantidade que o Tesouro ofertou, se não me engano, semana passada, que foi 1 milhão, e na semana anterior a isso 500 mil. Então, gente, aumentou um pouco o apetite do mercado por esse papel. Ainda não do tamanho que o Tesouro queria, mas aumentou. Então, o que dá para entender? Dá para entender que isso pode ser um indício de que a Selic vai começar a aumentar? Eu acho que sim, pessoal. Eu acho que esse sinal é um sinal bem interessante. Nós falamos disso quando o mercado atingiu um volume aí parecido, acho que foi de 21 ou 22 bilhões. Eu fiz um vídeo mostrando assim que o Tesouro Selic era a bola da vez nos leilões, certo? E isso começou a aparecer de novo. Daí parou um tempo, o volume financeiro reduziu bastante nos leilões de LFT e agora voltou a aumentar. Então, será que o mercado está dizendo: ó, Tesouro, nós vamos comprar isso aí, mas você, pelo seu lado, aumente essa taxa para nós? Será que é isso, gente? Então, vai aumentar os 50 points base que o mercado tanto quer? Fica a pergunta no ar, né? Fica a pergunta no ar. Isso aqui talvez seja um indício de que sim. E nos prefixados, gente, aqui de novo, mais uma vez, aqueles volumes altos, mas não tanto. O Tesouro já ofertou 10 milhões de papéis, 8 milhões de papéis em prefixados em cada data, né? Aqui foi 5, 4 e 3, tá? O mercado 3,5, perdão. O mercado comprou tudo, certo? É aquilo que eu acabei de falar. Quando é bom, o mercado compra. O que eles acharam bom, pessoal? Quase 3,6 para outubro desse ano. Selic implícita aqui, pessoal, 3,25 para outubro deste ano, tá? Volume de quase 5 bilhões de reais.
para 1º de março de 23, olha aí, ó, 6,15, cada vez aumentando mais. Nós, pessoas físicas, né, que aí conseguimos taxas de 5 e pouco, né, agora com 6,15, ou seja, esse título aí tá desvalorizando um pouquinho mais para quem tá segurando, né. E aí, será que vale a pena ganhar 5% lá em janeiro de 23? Ou será que não é mais interessante fazer um caixa com esse título e comprar títulos melhores, né? Claro, essa decisão é de cada um. Mas veja aqui que agora o mercado está comprando quando esse papel está escalando a taxa. Veja que com 5,13 eles compraram, com 5,5 eles compraram, com 5,6, 5,7 eles compraram, agora com 6,15 eles compraram de novo, certo? Então assim, ó, veja que o mercado, ele também não é tão espertalhão quanto a gente imagina. Ah, o mercado vai lá e esses grandes bancos e grandes financeiros, grandes instituições, grandes fundos, fundos de pensão, eles vão lá e compram quando a taxa está no pico, eles vão lá e compram tudo. Não, não é assim. Eles pegam a reta, a ascendente, eles pegam a curva subindo, eles pegam a curva descendo também. Eles estão comprando sempre, gente, estão comprando sempre. Mas destaco aqui muito fortemente. Esse Tesouro Pré-23, ele fez uma curva nas últimas semanas, uma curva de abertura, uma curva em que o ângulo aumentou, ou seja, as taxas subiram, e eles estão comprando sempre com essa alta, tá? Isso é que a gente tem que aprender desses movimentos. E no 24, que é igual ao nosso, com taxa aí de 7,5, eles também compraram tudo. Pessoal, o resumo do leilão foi um sucesso, na minha opinião, tá? Tá aqui na calculadora. Foram 32 bilhões e 700 milhões de reais de dinheiro novo, tá? E de dinheiro que foi rolado foi aqui 11 bilhões e 600 milhões, tá? O volume total, vamos colocar aqui mais 11.600, volume total de 44 bilhões, pessoal. Só que desses 44, só 32 que são dinheiro novo que entraram. Bom, pessoal, esse é o nosso comentário aí dos leilões. Vejam que tem uma estratégia, tem uma estratégia interessante da taxa da NTNF, que é o Tesouro Pré-fixado com juros. Tem um aumento de volume financeiro no Tesouro Selic, e tem um aumento de taxa nos pré-fixados, e tem um aumento da Selic implícita em todos esses leilões que a gente comentou dessa semana. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.